Bom dia, irmãos. Quero saudar a Igreja com a graça e a paz do Senhor e convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro dos Atos, capítulo 16. O texto de hoje inicia no versículo 11 e vai até o versículo 40. Portanto, terminamos o capítulo 16. O título da mensagem é Um Evangelho para Todos. É esse o título e vamos procurar olhar para este texto sob a perspectiva do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, que é poderoso para salvar qualquer pessoa, independente da sua história, da sua condição ou do contexto em que ela sincero está envolvida. Antes de lermos a passagem, eu queria que nós pudéssemos imaginar três pessoas que caminham na mesma cidade. Três tipos de pessoas, ou três pessoas mesmo. Vivem e caminham na mesma rua da mesma cidade. A primeira pessoa é uma empresária, muito bem sucedida, muito bem colocada perante a sociedade, respeitada por todos e de alguma forma religiosa, com interesse por aquilo que é espiritual, com interesse genuíno naquilo que é espiritual. A segunda pessoa é também uma mulher, mas uma jovem explorada, com dependências, sem controlo direto da sua vida, espiritualmente oprimida e dependente. A terceira pessoa é um homem, um funcionário do Estado, talvez das forças de segurança, endurecido pela experiência da vida, pela experiência profissional, habituado à dureza e à violência e à disciplina e sem qualquer tipo de interesse por aquilo que é espiritual. Três pessoas, três realidades, três contextos. E uma pergunta: se tivéssemos de escolher, qual destas nós acharíamos que está mais próxima de Deus? Qual destas três pessoas, segundo a nossa perspectiva, está mais próxima de achar a graça de Deus, de ser alcançado por Deus e de ser salvo? Provavelmente, todos nós escolheríamos racionalmente a primeira. Porque aparentemente está de facto mais próxima de Deus. Mas quando lemos esta passagem de Atos capítulo 16, este texto mostra-nos algo desconcertante, mas algo profundamente verdadeiro. Nenhuma destas personagens está mais perto de achar a graça de Deus comparativamente com a outra. E todos precisam exatamente do mesmo Evangelho. Esse é o princípio que encontramos neste texto. E vamos ler Atos capítulo 16, iniciando no versículo 11 até ao versículo 40. É um texto um pouco longo, mas ele é narrativo. É fácil de ler e fácil de entender. Diz o texto: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito e colónia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falámos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado,
Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. E sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Até aqui o texto. É um texto narrativo, um texto escrito de uma forma muito particular. E tal como vimos no último domingo, a partir do versículo 10 do capítulo 16, algo acontece com o texto. Algo acontece com a forma de escrita do texto. Passamos a ler o texto com uma descrição diferente. Lucas é o escritor do livro dos Atos e a partir do versículo 10 e no decorrer de praticamente toda esta passagem que lemos, passamos a ver Lucas a escrever na primeira pessoa do plural. Não é? Nós. Isto diz-nos que Lucas, passando a usar esta expressão, ele está presente. Ele está incluído nesta viagem missionária, ele está junto de Paulo e de Silas, ele faz parte deste grupo. Portanto, deixamos de ler apenas um relato e passamos a ler um testemunho. Lucas está a testemunhar do que está a acontecer com eles, com ele próprio. Percebemos no relato da prisão que provavelmente, ou é quase certo que Lucas não foi preso, porque nesse momento Lucas escreve mencionando eles, Paulo e Silas. Mas aquilo que acontece neste relato, ou nesta viagem missionária, é que as palavras ganham uma vida diferente. E o texto assume um cunho muito mais pessoal, muito mais particular. E o que ele nos mostra, o que Lucas nos mostra, é que nesta cidade de Filipos, onde os apóstolos chegam, não acontecem apenas eventos,
ao cruzamento de pessoas que se ligam, de classes sociais, de culturas. O que encontramos neste texto, irmãos, de uma forma muito particular, é um retrato vivo do poder do Evangelho. Nestes versículos nós encontramos um retrato vivo daquilo que o Evangelho pode fazer na vida de qualquer pessoa que alcança. Porque o Evangelho tem poder. E é um poder tudo menos teórico, tudo menos abstrato. Lucas mostra-nos, através daquilo que nós vemos, 3 encontros reais. 3 pessoas que se encontram com a verdade do Evangelho. 3 pessoas completamente diferentes, mas alcançadas pelo mesmo poder, pelo poder do Evangelho. A primeira pessoa parece à partida a mais próxima de Deus. Parece a mais próxima de Deus. Então, dos versículos 11 ao versículo 15, nós encontramos o Evangelho que alcança quem parece próximo. O que é que nos diz o texto? Portanto, Lucas diz que chegam à cidade de Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito. Ali permanecem durante alguns dias e eles dirigem-se aonde? No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Algo despertou a atenção dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo, e dirigem-se para um lugar que lhes parecia um lugar de oração. Havia pessoas a orar. E assentando-nos, confirmaram que era verdade. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E é no grupo destas mulheres que surge esta pessoa que parece próxima do Evangelho. Que parece próxima da verdade, da graça de Deus. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela é a personagem. Lídia, uma mulher empresária, vendedora de púrpura, provavelmente numa classe comercial alta, dentro da sociedade onde estava inserido. E o texto nos diz que o seu estado era uma pessoa que temia a Deus, atenta ou interessada à palavra, e presente num contexto de oração. Estava num lugar onde os apóstolos entendem que nos pareceu haver ali um lugar de oração. E é ali que Jesus, e é ali que Lídia estava. Num lugar de oração. Mas o seu estado não é só esse. Lídia estava cega à verdade plena. Lídia ainda não conhecia o verdadeiro Evangelho. Lídia ainda não cria em Cristo Jesus como seu Salvador. E porquê é que nós dizemos isto? Ainda no versículo 14, depois de apresentar esta mulher, o texto nos diz que enquanto ela escutava o que os apóstolos tinham para dizer, o que é que diz o texto? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Este é o mecanismo da graça. O Senhor lhe abriu o coração. Uma mulher aparentemente perto, que muitas pessoas até podiam dizer que já estava dentro da fé, podemos dizer assim, apresentava tudo aquilo que nós identificamos como necessário, mas o texto é claro e diz que o seu coração estava fechado à verdade da palavra de Deus. Fechado à verdade do Evangelho. Então o Senhor lhe abriu o coração. Ela estava perto. Honestamente podemos dizer, ela estava perto. Mas o texto nos diz que ela estava longe, como qualquer outra pessoa sem Cristo. E o Senhor lhe abriu o coração. E isso define tudo. A persuasão divina, irmãos, é estritamente necessária para que o coração humano responda à mensagem do Evangelho. Deus tem de abrir o coração. Estejamos nós na situação que estivermos. Deus tem de abrir o coração. A iniciativa é de Deus. A salvação não começa no coração do homem, não começa na sua intenção, não começa no seu desejo, não começa na sua decisão. A salvação começa sempre em Deus. Assim dizia Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Paulo ainda dizia na primeira carta aos Coríntios, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem não tem em si a capacidade plena, clara e perfeita de conhecer a Deus, de se inclinar para Deus sem que Deus lhe abra o coração. E o resultado que temos aqui, nesta passagem, é uma conversão calma, serena. E o batismo de toda a sua casa, diz o versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí fiquei. E nos constrangeu a isso. A palavra chegou a Lídia, mas a palavra chegou também à sua casa. Irmãos, fica perfeitamente claro neste primeiro encontro do Evangelho com uma pessoa deste texto que a religião não salva. A proximidade da palavra, a proximidade do Evangelho não salva. O interesse espiritual não salva. Só Deus pode abrir o coração. Só Deus pode abrir o coração para a verdade da palavra. Mas quando o coração humano é aberto, quando o coração de Lídia foi aberto, ela creu, ela foi batizada e a sua casa foi impactada pelo poder do Evangelho. Porque a palavra nos transforma não só indivíduos, mas tem o poder de alcançar lares. Tem o poder de alcançar famílias inteiras. Mas se Lídia nos parece alguém quase lá, como nós muitas vezes dizemos, olha, só lhe falta... Já ouvimos essa expressão, não é? Só lhe falta. Acho que todos nós já usamos essa expressão relativamente a alguma pessoa. Se Lídia nos parece um caso deste, o próximo caso é totalmente diferente. Totalmente diferente. E diz-nos que o Evangelho alcança não apenas quem parece estar próximo, mas o Evangelho alcança também as vidas mais quebrantadas e mais improváveis. Então a segunda secção do texto vai do versículo 16 ao versículo 18, onde nos aparece uma jovem que é libertada pelo poder do Evangelho. Ponto 2. O Evangelho liberta quem parece mais distante. Quem parece mais distante. Agora o contraste é extremo. Reparem, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Este é o segundo sujeito da passagem. Uma jovem escrava. Escravizada pelo poder do inimigo, mas também escravizada por quem se aproveitava desta capacidade dada pelo inimigo que ela tinha de adivinhar coisas, e havia pessoas que a exploravam nesse contexto. Portanto, era uma jovem marginalizada pela sociedade, explorada financeiramente, possessa por um espírito de adivinhação, de tal forma que a sua exploração dava grande lucro àqueles que eram os seus proprietários, ou os seus donos. Mas o texto nos diz mais. Apresenta-nos um momento até de alguma tensão. O versículo 17 diz que ela seguia a Paulo e a todos eles, e a nós, como Lucas diz, Paulo, Silas, Lucas, e clamava dizendo: estes homens são servos de Deus. São servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ora, estamos aqui perante uma jovem possessa pelo inimigo que mentia. É isso? Não. Uma jovem possessa pelo poder do inimigo que dizia a verdade. Que dizia que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Que coisa curiosa, não é? O demónio a dizer a verdade. Como é que é possível isto? O demónio a usar a verdade, o demónio a proclamar a verdade. Dizia a verdade sobre os apóstolos. Mas Paulo rejeita essa ajuda. Diz o versículo 18 que Paulo se indignou completamente com este acontecimento. Paulo rejeita essa ajuda porquê, irmãos? O que é que está aqui? Que tensão é que se vê aqui? Paulo reconhece e Paulo mostra-nos que a verdade proclamada, ou o uso da verdade, por uma fonte demoníaca, ou uma fonte maligna, ou uma fonte falsa, corrompe essa verdade. O que nós vemos hoje muito é verdades serem ditas
com intenções más. Verdades serem usadas para enganar corações mais desatentos, para fazê-los seguir de acordo com as suas vontades. Irmãos, Paulo mostra com esta indignação que o Evangelho não precisa de validação que não venha de Deus. Não precisa de ajuda externa. Os apóstolos podiam dizer, bem, não vamos fazer nada, ela simplesmente está a dizer a verdade. É publicidade grátis. Mais pessoas vão saber que nós somos servos do Deus Altíssimo, mais pessoas vão saber que nós anunciamos o caminho da salvação. Publicidade do inimigo. Paulo diz que não quer isso. E indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome do Senhor Jesus, eu te mando, retira-te dela. Eu te mando, retira-te dela. Paulo expulsou o Espírito que estava presente dentro daquela jovem. E o resultado é salvação. A salvação agora manifesta-se como uma pura libertação. O Espírito foi expulso, foi ordenado que saísse. E no mesmo instante saiu. E aquela jovem é resgatada das garras do mal. É salva pelo poder do Evangelho. É libertada totalmente, não apenas espiritualmente, mas também é libertada da sua exploração. Todas as amarras que aprisionavam aquela jovem são partidas. E ela é liberta de uma forma extraordinária. Irmãos, cuidado. Nem toda a verdade serve ao Evangelho. Nem tudo aquilo que nós ouvimos que nos parece verdade, ou que é uma proclamação da verdade, ou um uso da verdade. Muitas pessoas usam a própria palavra de Deus, que é verdade, com intenções mentirosas, com más intenções. Nós precisamos de rejeitar isso. O Evangelho não negocia com o erro. O Evangelho não dá as mãos ao erro. O Evangelho é puro. E vemos que Cristo não só melhora vidas de pessoas, Ele liberta, Ele transforma por completo. Esta jovem não é batizada como Lídia foi, mas é libertada como alguém que foi alcançada pela graça de Deus de uma forma extraordinária. Irmãos, o Evangelho não age sempre da mesma forma. O Evangelho não age na vida de cada um de nós de uma forma igual. Mas há uma coisa que Ele faz sempre. Ele transforma as nossas vidas. E isso fica totalmente esclarecido neste segundo episódio. Mas esta libertação não passa despercebida. Pelo contrário. A libertação desta jovem, antes possessa pelo poder do inimigo, desencadeia oposição e perseguição. E é isso que leva Paulo e Silas até à prisão, onde o Evangelho vai alcançar, mais uma vez, alguém completamente diferente destas duas primeiras mulheres. E é o terceiro ponto. O Evangelho salva quem nem sequer está a procurar. Versículos 19 aos versículos 34. Agora vemos o terceiro cenário. Após a libertação da jovem, Paulo e Silas são presos, espancados injustamente e colocados na prisão. Porquê? Vendo os senhores daquela jovem que lhes tinha acabado o lucro, que o negócio tinha acabado para eles, por causa da libertação do inimigo, que aprisionava aquela jovem, acabou-se a esperança do lucro. Então agarraram em Paulo e Silas e os levaram à presença das autoridades, aos pretores, e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, anunciam coisas que nós não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então se levantou ali uma grande multidão, como nós já estamos habituados a ver no livro dos Atos, não é? Já começa a ser normal isto acontecer, e unidos contra eles, os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão. E é para lá que eles vão. E dão instruções muito claras ao carcereiro de que ele tinha de garantir a segurança destas pessoas. E de tal forma ele recebeu esta instrução que dá a entender que ele dobra um bocadinho a prisão. Não só os lança na prisão, mas leva-os para o cárcere interior e ainda lhes prende os pés no tronco. Portanto, Paulo e Silas estão na prisão de alta segurança.
É impossível sair de lá. Não é? É impossível sair de lá. Nenhuma série podia ser feita de tal forma que Paulo e Silas pudessem fugir desta prisão. Acho que seria difícil. Porque, de facto, eles estão numa prisão de alta segurança. E o que é que eles fazem? Perante esta injustiça, mais uma vez, perante esta invenção que provoca oposição, provoca dor e sofrimento na igreja, ou, neste caso, nos apóstolos, o que é que eles fazem? Eles oram e cantam ao Senhor. É isso que nos diz o versículo 25. Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam aqueles louvores. Portanto, Paulo e Silas não reclamaram, não desistiram, mas adoraram. Adoraram ao Senhor. E Deus responde de uma forma maravilhosa. Deus responde com todo o poder. Diz o versículo seguinte, que de repente, sobreveio um terremoto, um tamanho de terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. De repente Deus diz, eu estou aqui. De repente Deus faz presente. De repente Deus prova a sua presença através de um fenómeno natural. O encarceramento injusto, os açoites injustos, motivados pela avareza e pelo preconceito, transformam-se no palco de um milagre violento. As portas da prisão se abrem com aquele terremoto. Aquela prisão de alta segurança, 3 níveis de segurança, não são nada perante o poder de Deus e a ação de Deus. Que num ápice, que de repente, como diz o versículo 26, de repente, como quem estala os dedos, vem um terremoto e as portas da prisão se abrem, os alicerces da prisão se sacodem e os presos podem sair de uma forma tão livre, de tal forma que se soltaram as cadeias de todos. Não só as portas se abrem, como os troncos onde os apóstolos estavam agarrados, estavam presos, também foram. Que poder, que milagre maravilhoso, que manifestação da presença de Deus, que afirmação tão clara de Deus para com os seus filhos. Mas deixem-me dizer-vos que o maior milagre não é o terremoto. O maior milagre presente nesta passagem não é o terremoto. Não é. Porque o terremoto abre as portas físicas da prisão, mas o que vai acontecer a seguir é o texto a dizer-nos que Deus estava a abrir algo muito mais profundo, que é o coração de um homem, que é muito mais difícil de abrir do que uma prisão. Muito mais difícil. E então surge a terceira personagem, o carcereiro. Um homem que tinha uma responsabilidade, que tinha um papel de garantir a segurança daqueles presos. Diz-nos o texto que ele despertou do sono. E vendo abertas as portas da prisão, ele entra em desespero. Como não entrar em desespero? Ele só tinha um papel, garantir a segurança daqueles presos. E quando ele acorda, ele vê que o seu trabalho foi em vão. Ele vê não só que o seu trabalho foi em vão, mas vê que a sua vida está à beira do fim. O mais normal era ele ser castigado por ter deixado fugir aqueles presos. Então ele antecipa isso. Portanto, estamos perante um homem, funcionário imperial, alguém nada interessado, não aparentemente com nenhum interesse espiritual, com nenhuma abertura para aquilo que é divino, para aquilo que é a graça de Deus. Um homem em crise profunda, um homem à beira do suicídio, pega na espada para se suicidar porque vê as portas abertas da prisão, a vida em risco. E eis que vem o mecanismo da graça. E o mecanismo da graça aqui é a voz de Paulo. Paulo bradou em alta voz e diz: não te faças nenhum mal, porque estamos aqui todos. Nenhum de nós saiu. Estamos aqui. Apesar das portas da prisão estarem abertas, nós mantemos-nos aqui. Paulo impede a morte e prega a palavra. Diz-nos que o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. Numa atitude de gratidão, de profundo reconhecimento. E depois, trazendo-os para fora, disse:
E aqui está o centro da passagem. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Este homem não pergunta: senhores, o que é que eu tenho que vos pagar para provar a minha gratidão? O que é que eu tenho que fazer para vos dizer, para deixar claro que eu estou grato por aquilo que vocês fizeram, vocês não fugiram? Não, não é isso que ele diz. Ele diz, ele sabia porque é que estes homens estavam presos e em consequência disso, e perante tudo aquilo que ele vê, ele diz: que devo fazer para ser salvo? O que é que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta é muito clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Simples. Direto. Suficiente. Totalmente suficiente. Apenas fé em Cristo. É a resposta dos apóstolos. Não há mais nada que tu tenhas que fazer. Não há mais nada que tu tenhas que cumprir. Não há mais nada que tu tenhas que mostrar. Apenas precisas de crer em Cristo. É a única resposta possível. Fé em Cristo. E qual é o resultado disso? Uma conversão impactante. Diz o texto que lhes pregaram a palavra de Deus, não só a ele, mas a todos da sua casa. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma conversão impactante. Transversal também à sua casa. Irmãos, que mensagem poderosa do Evangelho. Quando olhamos para isto, nós percebemos algo muito particular. Há uma forma muito clara de entender tudo o que está a acontecer neste texto. Se quisermos resumir Atos 16, ou estes 3 episódios de Atos 16, podemos dizer que este texto revela a engenharia da graça. Permitam-me chamar-lhe assim, a engenharia da graça. Ou melhor dizendo, como é que a salvação funciona? Como é que a salvação é produzida? Como é que é possível haver salvação na vida de uma pessoa? Em todas estas histórias, reparem, há um padrão. Este padrão não é o caos. Não é o caos, não é os eventos em si que vão acontecendo. Não é esse o padrão. O padrão é que há uma sequência. Em todos estes episódios há uma sequência divina. Composta por 4 aspectos. Por 4 ações. E o primeiro é a ação divina. Naquilo que é a engenharia da graça, naquilo que é o processo da salvação, o primeiro passo é sempre a ação divina. Deus toma a iniciativa. Sempre. Irmãos, não nos deixemos enganar. Sempre. Nada começa no homem. Em Lídia, o Senhor lhe abriu o coração, como já vimos. Na jovem, há poder de Deus sobre o domínio do maligno. No carcereiro há um terremoto que acontece de repente, que interrompe o rumo de uma vida. Em todos os casos, Deus invade a realidade humana. Em todos os casos, Deus entra e muda tudo. A graça de Deus não é uma resposta a nada. A graça de Deus é sempre o ponto de partida do processo de salvação. É sempre Deus que toma a iniciativa. Sempre Deus que toma a iniciativa. O segundo aspecto deste padrão e desta sequência é a ferramenta. É o mecanismo utilizado para que haja graça na vida de uma pessoa. E essa ferramenta é a mensagem. É a proclamação da verdade da palavra de Deus. Deus não age de uma forma muda. Deus não age assim. Ele fala. Em todos os episódios há algo em comum. A palavra é proclamada. A palavra é pregada. Lídia ouve. O carcereiro ouve. E mesmo no meio do caos há uma mensagem muito clara. Porque não há salvação sem o Evangelho. Não há salvação sem a proclamação da verdade da palavra de Deus. O Evangelho não são experiências. Não é um momento de emoção. O mecanismo, a ferramenta da graça é a verdade pregada e anunciada. O terceiro é a reação humana. Quando a graça se manifesta de uma forma tal ao coração humano, exige uma reação.
E a única reação possível para que haja salvação é a fé. A fé e o arrependimento. Quando Deus age e a palavra é proclamada, o homem é confrontado. O homem é confrontado e surge a resposta: crer. Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A fé não é um mérito. É uma resposta à graça que já começou a operar. Fé e arrependimento é a única reação que conduz à salvação. E por fim, o quarto aspecto da salvação, da engenharia da graça, é a transformação. É uma vida nova. É o produto deste processo, é o fim. Onde há fé verdadeira, irmãos, há mudança real. Lídia é batizada e abre a sua casa para receber os apóstolos. A jovem é libertada do poder do maligno. O carcereiro passa de quase ser uma pessoa morta, suicida, para ser uma pessoa que serve, que lava as feridas dos apóstolos, que os acolhe em sua casa. O Evangelho não o informa apenas. O Evangelho não é apenas uma mensagem de informação, não é uma mensagem informativa. O Evangelho é uma mensagem que transforma completamente vidas. Isso é o Evangelho. Irmãos, se isto é verdade, então há implicações muito práticas para nós. Especialmente para as nossas casas. Para os nossos lares. Há um detalhe neste texto que não podemos ignorar. Com impacto imediato para nós. Em 2 destes episódios, como já vimos, algo se repete. E aquilo que se repete não é apenas um indivíduo que é alcançado, mas toda uma casa. No caso de Lídia e do carcereiro, não são só eles que são alcançados pela graça do Evangelho, mas toda a casa. E aqui vemos algo que podemos chamar-lhe da ondulação do Evangelho. Quase como uma onda, ou uma avalanche, que alcança mais e mais e mais e não para de alcançar. Quando o Evangelho entra numa vida, ele não fica contido nessa vida. Ele expande-se. Cremos nisto? Ele expande-se, tem o poder de se expandir. Lídia crê e a sua casa é batizada. O carcereiro crê e toda a sua casa crê, ouve a palavra e se alegra. O Evangelho alcança famílias. O Evangelho alcança famílias. Mas precisamos ser muito claros nisto. Isto não significa salvação automática. Isto não significa salvação recebida por herança. A salvação não se recebe por herança. A salvação não passa de pais para filhos. De avós para netos. Por qualquer tipo de associação. Como vimos ao início, Lídia parecia estar muito perto. Mas estava tão longe como a jovem possuída e o carcereiro. A salvação não passa por herança. Esta transformação que falávamos é sempre pessoal, individual e indispensável para que alguém chegue à graça de Deus. Mas há uma dinâmica real aqui que não podemos ignorar. Quando a palavra entra no coração de alguém, a palavra passa a habitar naquela casa. Quando a palavra entra no coração de uma pessoa, ainda que mais ninguém daquela casa conheça a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho passa a estar presente naquela casa. Ela pode ser ouvida. Ela pode ser vista. Ela pode ser vivida. Nem que seja por uma só pessoa. A verdade do Evangelho passa a estar ali. E isso torna imediatamente a salvação mais próxima, mais visível, mais acessível para todos naquele ambiente. É normal. Não garante salvação de forma nenhuma, mas cria um contexto onde o Evangelho está constantemente presente. Constantemente a ser apresentado. Por isso, a implicação para nós é clara. Se Deus te alcançou, enche a tua casa da palavra. Se Deus nos alcançou, enchamos a nossa casa da palavra. Falemos dela. Que a possamos viver. Que a possamos expor. Onde nós estamos. Mesmo que a tua família,
Mesmo que na tua família tu sejas o único alcançado pelo poder do Evangelho. Se tu viveres a palavra, se tu mostrares a palavra, ela pode impactar a vida dos teus familiares. Portanto, irmãos, se nós somos alcançados pela palavra, enchamos as nossas casas da palavra. Não como garantia. Não como garantia, mas com esperança. Nada nos é garantido, porque se nós agirmos assim, todos se vão converter. Não pensemos que as pessoas se convertem por aquilo que nós fazemos. Porque as pessoas convertem-se quando Deus abre o coração. Portanto, não como garantia, mas com toda a esperança. Porque Deus nos dá essa esperança, porque a palavra nos dá essa esperança. Porque o mesmo Evangelho que alcançou a casa de Lídia e a casa do carcereiro continua a agir dentro de casas como as nossas, nos dias de hoje. Irmãos, é aqui que tudo converge. 3 pessoas diferentes, mas uma única resposta. Nós não podemos padronizar experiências. Nada é igual, mas podemos afirmar com toda a clareza que todas as personagens desta passagem foram alcançadas pela graça de Deus e responderam à graça de Deus com fé e arrependimento. Se olharmos para trás, vemos um padrão. 3 pessoas. Uma religiosa, uma oprimida, um endurecido. 3 contextos. Uma numa reunião de oração, uma numa rua espiritualmente ou misticamente espiritualizada, uma prisão em crise, quase suicídio. 3 experiências diferentes, mas um só caminho. Fé em Jesus Cristo. Um só caminho. O Evangelho não é uma caixa onde nós temos de encaixar todos, segundo uma experiência única. Deus salva vidas totalmente diferentes e de formas também totalmente diferentes. O Evangelho destrói muros, alcança todos os estratos sociais. Tal como Pedro dizia, não faz acepção de pessoas. Diante de Deus e do Evangelho, ricos ou pobres, influentes ou marginalizados, religiosamente interessados ou completamente desinteressados, estão exatamente no mesmo patamar para chegar à fé. Exatamente. Estes muros sociológicos, irmãos, que desagregam e desmembram a nossa sociedade, que nos separam, são completamente dizimados pela cruz e unificados pela mensagem do Evangelho. Totalmente. Isso levanta uma pergunta inevitável, não tanto sobre estas 3 pessoas, mas sobre nós. Quem é que pode ser salvo? Perante tudo isto, quem pode ser salvo? Acho que ninguém nesta sala responderá de maneira diferente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser salvo. E isto é algo que tem que ser uma evidência para nós. Não há ninguém que esteja impossibilitado de ser salvo. Não há ninguém que esteja demasiado longe para que não possa ser salvo. Só há uma condição, e em qualquer momento, crer no Senhor Jesus Cristo. E essa condição não mudou desde o momento de Atos 16 até hoje. A condição é exatamente a mesma. Portanto, talvez possam haver aqui algumas Lídias, aparentemente próximas, interessadas, quase lá, mas totalmente ainda fechadas ao Evangelho. Talvez possam haver aqui jovens escravizadas, presas a qualquer coisa, com sentimento de impossibilidade de se libertar, sem controle próprio da sua vida. Pode haver até algum carcereiro, duro, insensível à verdade do Evangelho, completamente desinteressado, que vem a este lugar só porque vem, mas em crise, em momento difícil na sua vida, quase numa situação de extremo. A boa notícia para todos estes tipos de pessoas é a mesma. O Evangelho é suficiente para ti. O Evangelho é totalmente suficiente para ti. Irmãos, o texto termina ainda dos versículos 35 ao 40 com um detalhe muito importante. No dia seguinte, as autoridades querem libertar Paulo e Silas, sem que ninguém note.
em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Não é? Mas Paulo não aceita. E aquilo que começou como uma verdadeira injustiça, numa prisão injusta, açoites injustos, termina com as autoridades a virem pessoalmente pedir desculpa. Desculpa. Versículo 39. Foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. O que é que isto nos mostra, irmãos? O que é que se torna totalmente evidente perante esta informação? Deus não apenas salva. Isto é transversal a todo o livro dos Atos. Temos aprendido isso. Deus não apenas salva, Deus continua a governar tudo. Nunca, absolutamente nunca, Deus perde o controle da situação. Perde o controle da vida daqueles que o servem. Nunca isso acontece. Ele continua a governar tudo. Tudo. O mesmo Deus que abre o coração de Lídia, o mesmo Deus que liberta a jovem, o mesmo Deus que salva o carcereiro, é o mesmo Deus que continua a controlar toda a história. De tal forma que aqueles homens que aprisionaram Paulo e Silas, os açoitaram, lhes pedem desculpa pela injustiça cometida. Nada foge das suas mãos. Nem a salvação, nem a provisão, nem a segurança. Porque tanto na história do livro dos Atos, tanto na história da Igreja no livro dos Atos, como em todo o Novo Testamento, e até aos dias de hoje, irmãos, a única resposta que podemos dar a qualquer pessoa é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, para a sua glória.